Oi garotos e garotas da minha internet, o meu nome é William Miller e hoje eu tô aqui para mais um vídeo. Então hoje a gente vai dar início a um quadro do canal. Basicamente o que eu já fazia antes era conversar com você sobre alguns assuntos, eu resolvi criar um quadro e dar um nome a isso, né? Ao invés de deixar assuntos aleatórios. A gente vai criar o quadro e ele vai se chamar Hora do Cafezinho, onde eu vou poder conversar com você sobre assuntos que eu acho importante e relevante. E hoje, oficialmente, é o nosso primeiro vídeo. Então, sem mais delongas, bora começar! Então, já estou aqui com o meu cafezinho pronto, e o nosso primeiro vídeo, ele chama Geração Inútil. Eu vou jogar aqui uma frase e vocês vão me entender. Ensine os seus filhos a serem independentes e eles não serão adultos inúteis. Bom, eu vou colocar para vocês a minha experiência morando aqui onde eu moro, na Argentina, né, para quem não sabe. A minha experiência pessoal é que a minha família me ensinou, né, os meus pais me ensinaram a cozinhar, a lavar, a passar, né, a trocar lâmpada, enfim, fazer várias coisas que a gente precisa pro dia a dia, coisas normais que basicamente qualquer adulto sabe fazer, né, ou pelo menos tem noção de como fazer, né, lavar uma roupa, cozinhar. Assim, a questão que eu quero colocar aqui não é que a pessoa seja um Masterchef, né? Não é isso. Mas que saiba pelo menos fazer o básico para sobreviver, que é o que todo mundo precisa, né? E ao decorrer do tempo eu fui conhecendo pessoas e o que me assustou bastante é que muitas pessoas não sabem fazer as coisas. E eu fico meio pasmo, assim, de como os pais, né, mandam as pessoas para cá, muitas vezes com 18 anos, 16, 17, já emancipado, e as pessoas não sabem se virar, não sabem fazer uma comida, não sabem lavar uma louça, uma roupa, né? O quarto nem se fala, né? Porque é um antro de tão sujo que é. E eu acho que isso é fundamental para que eles não virem adultos inúteis, né? Porque em uma casa que eu morei, vou citar outro exemplo, né? Colocar a minha experiência aqui para vocês. Em uma casa que eu morei, que eu dividi e compartilhei, havia 3 pessoas além de mim. Dessas 3 pessoas, uma cozinhava para as outras, né? Até aí tudo bem, né? Quando eu cheguei eu achei aquilo normal, né? Porque aqui muitas vezes uma pessoa cozinha para várias outras pessoas, né? Então aquilo não me surpreendeu tanto. Mas o que acontece? Durante esse período, essa pessoa que cozinhava não cozinhou um dia. E já que essa pessoa não cozinhou, os outros 2 não comeram nada. Aí eu me questionei, né? Eu achei aquilo muito estranho, né? Fiquei pensando naquilo. Mas por que eles não comeram, né? Não fizeram alguma coisa? Eles esperaram a pessoa chegar pra perguntar o que ela ia cozinhar, né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, guardei pra mim, né? Absorvi aquela informação e guardei. Esperei passar um tempo e depois eu fui e perguntei, né? Por que eles não cozinhavam? Aí a pessoa me falou o seguinte, eles não sabem cozinhar. Um deles até sabe cozinhar, mas a gente tratou que eu cozinharia e eles, né, não cozinhariam, enfim, estudariam e fariam outras coisas. E eu, como gosto de cozinhar, eu vou cozinhar, né, pra nós. Foi o acordo que eles fizeram quando eles foram morar juntos. Mas o que me choca muito é que a outra pessoa, né, não sabia cozinhar nada. Não é assim, não é zoação nem nada. Não é que a pessoa não era um Masterchef, não sabia fazer um salmão grelhado, ou enfim, camarão. Não é isso, gente. A pessoa não sabia fazer arroz, não sabia fritar um bife, não sabia fazer um feijão, uma massa, nada. Bom, aquilo me chocou bastante, né? Uma pessoa que vai para outro país sozinha e não sabe cozinhar, não sabe fazer nada, né? Não sabe basicamente se virar, né? E as roupas nem se fala, né? Porque, assim, não é que a pessoa não sabia só cozinhar. Se fosse só cozinhar, ok, a gente até entende. Pelo menos tem outra coisa, né? Pra dar uma equilibrada, sabe lavar uma roupa, sabe lavar, fazer... Não, gente. Roupa era assim, era tudo misturado. Aqui é outra questão, porque tem muita gente que lava roupa assim também, né? Mas era assim, roupa preta com roupa branca, com toalha, com pano de prato, tudo junto na máquina. E salve-se quem puder, né? Eu particularmente não fui criado assim e quando eu aprendi, minha mãe não me ensinou assim também, né? Mas não quer dizer que seja errado a forma como as outras pessoas lavam. Eu particularmente não gosto, nunca gostei porque eu acho que a roupa preta fica toda cheia de felpinha de roupa,
pano de prato com comida, né, que tem contato com comida, fica gorduroso, com roupa, pra mim não dá essas coisas, mas é questão de gosto, né, e de como as pessoas aprenderam. Mas essa é outra questão, né? O que eu coloco aqui nessa situação realmente é ser um adulto inútil e não saber nem fazer a sua própria comida, depender de outra pessoa para poder comer, né? E depois eles acabaram se desentendendo, não se desentendendo, mas optando por cada um cozinhar a sua comida. E o que me chocou mais ainda é que essa pessoa que não sabia cozinhar, ela basicamente sobrevivia à bolacha recheada. Não é brincadeira, realmente é bem sério, né? Porque uma coisa é a gente um dia não cozinhar e optar por comer uma bolacha, alguma coisa, até mesmo quando a gente tá na faculdade, na rua, né? Deixar de comer uma comida, né, para comer algo rápido e prático pela necessidade, né, de não ter tempo e precisar se alimentar em poucos minutos. Outra coisa é a pessoa estar em casa, ter a possibilidade de cozinhar e ela optar por comer bolacha por não saber fazer, né? Optar. Ela não sabia fazer nada. Mas também não tinha o interesse por trás disso, né? A pessoa não pesquisava na internet, no YouTube, porque praticamente o YouTube ensina tudo hoje em dia, né? Então não é muito difícil de aprender alguma coisa. Claro, a primeira vez pode ser que saia uma porcaria, mas com o tempo a pessoa vai aprendendo, né? Então o que aconteceu? A outra pessoa, né, que cozinhava, parou de cozinhar, as duas pessoas que não cozinhavam, uma delas começou a cozinhar e o outro menino vivia de bolacha, né? Aí esses dois se juntaram e resolveram fazer às vezes junto, outras vezes não faziam, e um deles ensinou o que sabia, ensinou o outro que não sabia, né? Mas era assim, foi bem custoso, né, aparentemente, porque a gente via as panelas pretas queimadas, de fritar bife, fritar com uma gotinha de óleo e a panela ficar torrada e o bife não fritar. Mas enfim, né, pelo menos estava disposto a aprender naquele momento. Então essa questão foi de uma pessoa que eu, né, compartilho com vocês, mas que acontece muito. Tem muita gente que sai do país, vai para outro país e não sabe fazer nada. Depende dos outros para comer. Todo mundo que praticamente conhece alguém assim, que não sabia cozinhar ou que dependia de outra pessoa para comer. Ou que não sabia arrumar uma casa, não sabe arrumar uma casa, né? E aí fica morando naquele antro que pra te entrar tu tem que afastar as coisas, a sujeira do chão pra te poder pisar no chão. De tanta bagunça que tem. Roupa usa até a última que tem pra poder lavar, né? Ou ir na lavanderia, enfim, que existem inúmeras lavanderias que a gente só liga e eles vêm buscar roupa. E isso otimiza muito tempo, né? Mas outras pessoas realmente não sabem fazer e realmente precisa pagar alguém pra fazer, porque se a pessoa não sabe fazer, né, não tem condição dela viver desse jeito. Então tem gente que opta por comprar pacotes de comida, que tem pacotes semanais, mensais, né? Enfim, tem pacote de comida, tem pacote de lavanderia, porque a pessoa é uma inútil, literalmente, porque não sabe fazer nada, né? Eu não culpo a pessoa, mas também, assim, é meio complicado a gente culpar os pais, né? Eu acho que não deveria ter um culpado nisso, mas eu acho que deveria ter uma preparação. Eu acho que quando a gente opta por ser pai e mãe, a gente é uma referência, né, para os nossos filhos e a gente precisa ensiná-los, educá-los. Isso faz parte, né, esse ensinamento para que ele não se torne uma pessoa inútil futuramente, faz parte da criação. Então, isso é uma coisa que precisa ser trabalhado desde pequeno, né? Não é porque tu está ensinando a criança que ela precisa lavar algo que ela vai ser escravizada, não é isso. Tu está educando ela para que futuramente ela seja uma adulta que saiba fazer as coisas e seja independente, né? Que é o foco de tudo. É que a pessoa seja independente quanto antes, melhor, né? Se a adolescente ela já é independente, ok, né? Independente que eu digo, né, nessa questão, não que ela precisa ser independente adolescente financeiramente. Não é isso que eu tô falando. Eu falo sobre ensinamentos, né? Quando eu era pequeno, a minha situação é que meus pais saíam e a minha mãe fazia aquela listinha, né? De uma folha inteira pra gente, pra mim, pros meus irmãos, e assim, um lava, outro varre, outro passa o pano, outro tira o pó, um coloca a roupa na máquina, o outro recolhe a roupa que já tá estendida, e assim a gente foi sendo criado para futuramente saber fazer tudo, né? E hoje em dia todos nós sabemos fazer, nenhum mora com meus pais mais, né? E isso foi desde cedo, desde pequeno a gente já aprendia a fazer as coisas,
Então, é uma coisa que, quando a gente se depara com uma situação dessa, é extremamente chocante, né, de ver isso. Ver uma pessoa com 18, 20, às vezes mais, 25 anos, 27, 28, e a pessoa não sabe lavar uma louça, não sabe varrer uma casa, não sabe fazer a sua própria comida, depende de uma outra pessoa. Quando a pessoa não tá, a pessoa não consegue comer, ou espera até que a pessoa chegue para que ela possa se alimentar, né? Então é bem complicado isso, principalmente se a pessoa vai sair do país, né? Vai viver em outro país, depender de alguém desta forma para precisar se alimentar realmente bem complicado. Quando eu morava no Brasil, eu não me deparava com essas situações porque eu não compartilhava com outras pessoas, né? Geralmente a gente sai da casa dos nossos pais e vai ou viver sozinho, né? Ou vai compartilhar com algum amigo. Mas geralmente essa questão de residência universitária, de compartilhar apartamento com mais pessoas, geralmente isso acontece na faculdade, no período da faculdade, né? Ou no Brasil ou fora do Brasil, isso é muito comum que aconteça, que mais de uma pessoa, de duas pessoas se juntem, né, para dividir um espaço por questão de custo, né? Então se juntam ali 2, 3, às vezes até 4 se a casa for grande, e acabam compartilhando. Aí se junta, né, todas essas cargas, né, das pessoas, de seus ensinamentos, das suas culturas, e é bem complicado dividir, né, com outra pessoa que a gente não tá acostumado, né? Com quem a gente já tá acostumado já é uma briga, né? Imagina, a gente vive com nossos pais e irmãos, e geralmente tem um conflito, uma desavença, irmão então nem se fala, né? Uma briga ou outra durante a semana. Imagina com pessoas completamente diferentes do teu meio e que tu nunca viu, né? Às vezes tu compartilha com pessoas que tu realmente nunca viu. Residência estudantil, por exemplo, vem pessoas de todos os países e que tu nunca viu na vida. E são culturas completamente diferentes, né? E criações completamente diferentes. E tu precisa te adaptar àquilo ali, né? É dividir uma casa com 18 pessoas, às vezes, de vários países diferentes. É uma experiência, assim, incrível. Eu pude apreciar isso, né? Mas também é uma situação bem complicada, assim, para quem não está acostumado. São muitas pessoas invadindo o teu espaço e, ao mesmo tempo, é uma experiência muito maravilhosa por conhecer tantas culturas ao mesmo tempo, né? E perceber a diversidade que tem no mundo. Eu espero que fique claro, né, o que eu quis dizer, porque às vezes o que a gente imagina não é o que a gente consegue passar para as outras pessoas, mas a minha colocação é: ensine seu filho a ser independente para que ele não seja um adulto inútil. E a situação do filho, né, é apenas um exemplo. Porque se você tem um irmão, uma irmã, um primo, alguém que mora com você e você tem a possibilidade de acrescentar algo na vida da pessoa, né? Por que você não faz isso, né? Se você tem a possibilidade ali nas suas mãos, faça. Eduque a pessoa para que ela não seja assim, né? Obviamente é um vídeo meu, né? Então vai ter muitas situações minhas. Por exemplo, quando eu vivia com a minha Dinda e o meu Dindo, a minha filhada odiava ficar comigo. Ela dizia pra mãe dela: mãe, não me deixa aqui com o Dindo. E a mãe dela perguntava: por quê? Porque ele vai me fazer trabalhar. Porque quando ela ficava comigo, ela não fazia o que ela queria, né? Porque quando ela tava com os pais dela ou com a avó, ela fazia o quê? Ela ia lá, tomava um refrigerante, um suco, alguma coisa, deixava um copo aqui, e ali comia o salgadinho, deixava o salgadinho aqui, deixava a sujeira aqui, brincava e deixava tudo espalhado. E comigo, não. Se ela ficava só comigo em casa, ou se, no caso, se eu fosse cuidar dela, não. Se ela deixou o copo aqui, e aqui não é a pia, eu falava pra ela: pega teu copo e leva até a pia. Aí ela ia lá, né? Ela não alcançava na pia, obviamente. Aí eu ensinava ela a colocar a cadeira e colocar o copo dentro da pia, né? Claro que isso vai muito da idade da criança, né? Se ela era muito pequena, obviamente eu não fazia a criança lavar, né? Ensinava ela outras coisas e conforme ela foi crescendo eu já ensinava: pega teu copo aqui, pega a esponja e lava, né? Foi tu que usou. Se a pia não tem nada, por que tu vai jogar um copo ali dentro sujo, né? Já pode ensinar desde pequena que ela precisa ter a responsabilidade de usou, de limpar. E aí ela fazia. Bem pequenininha lá, com os bracinhos desse tamanho, ia lá. Obviamente, né, ficava tudo sujo igual, né, mas era pra ela realmente aprender. Eu não queria que ela fizesse e ficasse, limpo o copo. Não é isso. Obviamente, quando é uma criança, a gente precisa refazer, né, mas ela tinha a responsabilidade de
arrumar os brinquedos dela, de limpar a sujeira que ela tinha feito, de levar o copo pelo menos até a pia, né? Por mais que ela não fosse lavar quando ela era muito pequena, ela tinha a responsabilidade de levar até a pia e colocar dentro da pia. E eu batia muito isso com ela nessa tecla, né? De que não tinha ninguém ali que era empregado dela, né? Se com a mãe dela ela fazia aquilo, ok, mas ela precisava saber que com as outras pessoas não era igual. Ela tinha que fazer o trabalho dela. Ela era uma criança, obviamente, né? Ela tinha o tempo pra brincar, mas depois que ela brincasse, ela tinha que guardar os brinquedos e fazer tudo isso. E aí ela fazia, ai mãe, eu não quero ficar com o Dindo. Por que você não quer ficar com o Dindo? Porque ele me faz trabalhar. E a mãe dela só olhava e ria, né? Ah, então ele te faz trabalhar. É, ele manda eu lavar o copo, levar o copo na pia, limpar a minha sujeira. E a mãe dela, obviamente, deixava ela comigo igual, né? Porque precisava deixar, e mais que nada, porque realmente ela tinha que fazer o trabalho dela, né? E aí eu cuidava dela, mas ela sabia que tinha que trabalhar comigo. Não tinha essa opção de não trabalhar. E se a gente faz isso desde pequeno, com o tempo, ela vai se tornando cada vez mais independente, sabendo fazer as coisas, para quando chega esse momento dela sair de casa, ela ser independente e saber fazer as coisas, pelo menos dela, né? Não que ela precise ser, uma eletricista dentro de casa, ser uma encanadora. Não, não é isso. Mas se ela souber o básico de lavar, né? Limpar as coisas dela, cozinhar, lavar as roupas e tudo mais, já é o mínimo, na verdade, né? Eu acho que não tem nada pior do que isso, que ver um adulto com 35 anos que não sabe fazer um arroz, né? Não sabe cozinhar nada. É vergonhoso ver uma pessoa assim. Mas é entendível, né? Cada criação é uma criação e a gente precisa respeitar isso. O que a gente pode fazer é oferecer uma ajuda, né? Tentar ensinar a pessoa, principalmente quando a gente mora em outro país, a gente procurar se ajudar, né? Porque a gente é brasileiro e brasileiro geralmente se une quando está fora do seu país. Então a gente oferece ajuda, mas precisa partir da pessoa também, né? Ela precisa querer aprender para acontecer alguma coisa. Então o vídeo de hoje, o nosso primeiro vídeo, é sobre esse assunto, adultos inúteis, que existem em todos os lugares do mundo, né? Mas eu quis compartilhar um pouco com vocês e dar aquele alerta, né? Se a gente pode fazer algo pela outra pessoa, está ao nosso alcance, a gente deve fazer, né? Porque isso interfere em muitas coisas, não só em quem vai morar com essa pessoa, né? Mas qualquer pessoa que rodeia essa pessoa afeta ela também. O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante para o nosso crescimento. E até a próxima. Tchau!